Eu não, acho que eu não entraria na justiça com o Atlético. Mas eu entendo quem entra, porque Sim. cada um se comporta de um jeito. Meu amigo é fotógrafo, ele chegou na loja do Galo um dia, em outra administração, não era a atual, nem do clube, nem da loja do Galo, nem de patentes. Aham. Ele pegou, acho que uma caneca assim, e ele falou assim: essa foto é minha. Tinha um detalhe na foto que mostrava que era a dele. Ele entrou na justiça, porque era o direito, é o Já é ganha-pão dele, o demais. clube, e foi de um amadorismo enorme. Eu citei com o Melão aqui no último Cachorrada Podcast, que foi muito bom. A camisa de goleiro de 2015, virando para a temporada 2016, venderam com um preço maravilhoso no site. Vendeu milhares de camisas, não tinha em estoque, tinha poucas unidades. Entregaram uma camisa alusiva ao Vitor, mas Genérica. Sim. uma camisa parecendo de plástico, um trem esquisito pra caramba. E o doutor Lázaro, na época, reclamou com quem acionou a justiça. Uhum. E eu falei a mesma coisa, eu entendo quem Sim. aciona. E a gente vê uma desorganização enorme, mais uma vez, no manto da massa. Então, às vezes, a gente assim vai crucificar quem perdeu a paciência com o Atlético, Sim. e no fim das contas, o Atlético pode sair com um ar de vítima nisso tudo. Sendo que é o principal culpado por não ter dado certo o projeto em 2022. Porque E em 2021 quando e veio em o 2020. JP, o Melão, quando veio aqui a turma do Atlético da Logística, eu falei assim, tem que parar de colocar a culpa no torcedor. Sim. Era um debate que eu e o Rainer Acho que você tinha até muito publicou também. sobre isso, né? É, porque sempre a culpa por não dar certo é do torcedor. A culpa nunca é da Minas Arena, a culpa nunca é do Atlético e Sim. tal. Então, assim, recebeu o dinheiro, um lucro maravilhoso para o Atlético. Se ele faz redondinho o projeto, se ele cumpre os valores, os prazos ali assim, ele chega em 2023 ganhando mais 12 milhões no manto da massa. E Sim. talvez vai perder 12 milhões esse ano. E aí, Rafael, eu concordo muito com você. E a gente precisa separar para o torcedor que nós estamos fazendo uma abordagem enquanto Atlético, o que significa isso para a gente, e o direito das pessoas. Eu não discuto o direito da pessoa. Nem me atreveria a fazer isso, né, para onde eu milito hoje, o que eu represento. Eu vejo que não é apenas um caso de consumo, mas nós não podemos também aqui arrefecer a responsabilidade de quem se propôs a executar. Tem uma brincadeira que todo mundo conhece. Se não tem instrução de um profissional, não entra. Eu vou fazer o manto da massa, eu tenho produto, eu sou Atlético. Eu não tenho expertise. Então eu preciso de fazer o seguinte, vou fazer o manto da massa, eu tenho expertise da escolha, mas da produção, da logística. Hoje, no que as pessoas costumam chamar de mercado ou situações assim, o que define qualquer sucesso ou insucesso de empresa é a sua capacidade de produção e logística. Aqui, produção de conteúdo. Qual que é a sua logística? Para onde vai? Como é que você entrega o seu conteúdo? Para o Atlético, tem que sair, eu penso, né? Não estou dentro do clube agora e não vivo o dia a dia deles. O que precisaria acontecer? Eu tenho know-how e logística da seleção, de fazer, de escolher, de atrair. Mas eu não tenho estrutura e logística de produção, comando, conhecimento. É a instrução de um profissional. Uhum. Então, para fazer esse tanto de coisa, esse tanto de camisa, para esse tanto de gente, que é um case, né? Um caso de sucesso mundial, eu tenho que entender que isso ficou maior do que uma produção simples de uma camisa. Isso se tornou um referencial de sucesso e eu preciso cuidar do sucesso disso. Porque senão vai acontecer o que você falou. Gera descrédito para uma outra edição. Inclusive o Luquinha, que fez o segundo, ele trabalhou comigo numa instituição, lecionando. De Divinópolis. Trabalhou comigo numa instituição que a gente trabalhou junto lá. E ele fez o manto, né? Criou um dia, falou, depois que eu vi que era ele, falei, poxa, você conhece esse menino na vida. E ele fazendo, né? Aquele negócio ficou lindo, bacana. Mas entendeu? Eu acho assim, você precisa entender que quando eu mudo de patamar, seja enquanto clube ou enquanto estrutura, eu também faço mudança no que eu estou vendendo. Isso tem que ter muito cuidado para isso. Ou sobre isso, né? Ou com isso. O clube se coloca numa posição muito confortável de pensar assim, eu tenho 8 milhões aqui de fiéis. Então, qualquer coisa que eu fizer, eles não vão
se virar contra mim, e os que se virarem contra mim, eu vou Vão falar ser que estão jogados ao errados. fogo, Né? É o Verdade. caso da camisa que o Fael falou, é o caso do Season Ticket, que Aham. o João ficou pistola lá, porque ia ter Prioridade prioridade na para compra poder pra comprar o 2023. 2023, eles empurraram isso para frente. É o caso do Mandar Massa. O Como Atlético você falou, tá eu com não tiro a dificuldade razão de cumprir várias coisas que ele promete. Inclusive, não só para torcida, mas também para parceiros, fornecedores, que é o caso do Mandar Massa, né? Que o Fredinho Fato. noticiou ontem aí que o Galo não pagou a Tecnotextil e isso acarretou o atraso na entrega do produto. Eu acho que a relação com a Tecnotextil até continua, mas poderia gerar um processo com a Tecnotextil, Claro. se não recebeu. Poderia gerar um processo com a empresa da logística atual. E juridicamente, assim, o que representa para uma empresa, assim, se o fornecedor, o consumidor, todo mundo aciona assim, qual tipo de multa, qual tipo de dinheiro, qual tipo de valor que a gente está falando em pagamento Aham. do devedor para o credor? Rafael, é assim, né? E todos. Todo tipo de contrato que se faz entre negócios, ele tem uma coisa chamada cláusula penal. Todo mundo sabe o que é penal, que é punição. Geralmente essas cláusulas, elas variam de 10, 20% por incidência e por situação. Para fazer um contrato dessa natureza, você vai envolver ali a produção de 130 mil camisas, por exemplo. A empresa que está adquirindo, ela adquire tecido, material, tem funcionários, uma série de coisas. A quebra desse contrato pode acarretar a cláusula penal, pode acarretar um lucro cessante, pode acarretar uma instabilidade na empresa, por exemplo, se ela passou, por esse contrato, ela passou a ser fornecedor só do Atlético. E ela conseguir provar, por exemplo, que essas várias, eu atendia 15, agora eu estou atendendo só o Atlético. Então isso tem consequências gravíssimas. E quem dirige o clube, saindo da esfera do torcedor e falando na esfera jurídica, quem dirige tem que entender o seguinte: eu vou fazer isso, eu preciso de uma instrução de um profissional. Eu não sou eu, Atlético, não sou vendedor, minha expertise não é fabricar camisa. Eu tenho público. Então eu tenho que cuidar de que eu possa ter, primeiro, a produção assegurada com quem tem expertise. E que esse pagamento possa ser feito, eu sou um gerenciador de produto. Eu sou o dono e um gerenciador de produto. Eu não posso deixar tudo na mão da empresa? Não. Agora, é estranho, eu estranhei muito a informação que foi divulgada. Não estou dizendo que o Fredinho, né? Eu estranhei a informação, não de ele divulgar. Mas aquilo me preocupou, o fato desse recurso ou que possa ter sido direcionado para uma outra área e aqui. Isso, se verdadeiro, não estou dizendo que não seja, porque eu não vi documentos, situações, a gente está replicando aquilo que nós vimos. Nos dá uma ideia de que é uma desordem, uma falta de planejamento. E quando vocês fizeram a pergunta sobre a minha origem, né, a cidade, como eu vim, né, participar, entrar na Vila Atlético, aquele tempo era um tempo de amadorismo e praticamente de desorganização. Se você visse, não sei se vocês viram, a Vila Olímpica, quando eu estive naquela época, lá, daquela com o Tafarel, cobrar. Se você visse aquilo. Para explicar para o pessoal de casa, os sócios querem que o treino do Atlético acabe porque está no horário deles e eles começam a xingar ali o Tafarel. E para quem não sabe também, na Vila Olímpica tem um campo embaixo, na parte de cima, e o sócio ficava ali e cornetando o tempo inteiro, por isso que deu problema, né, naquele tempo. Era um amadorismo, mas tudo tem um tempo na vida. O futebol naquela época era 98% paixão e 2% de organização. Hoje, futebol é um negócio de bilhões. Né? Como nós vamos falar aqui na questão de SAF, de imposto de 5% de receita, a minha receita é 600 milhões, tá? Então você separe para mim 30 milhões, que esse aí é do fisco. Né? No próximo tema que a gente deve falar. Então, quando eu falo de organização, quem foi a justiça, provavelmente deve ter reconhecido o direito, provavelmente vai ter uma penalidade para o clube. Isso gera um descrédito, sim. E também uma coisa que quem dirige o atleta tem que saber: eu não posso abusar da paciência do meu fiel. Porque até um fiel tem limite de paciência. Para tudo. É lógico que a gente vê hoje cobranças exageradas,
o torcedor, entre aspas, ele quer moldar o clube do que ele entende que deva ser. Né? Da forma que ele pensa. Por exemplo, eu quero contratar todos os bons jogadores, mas eu não faço, torcedor, né? E eu estou no meu direito, o torcedor que pensa assim, de como eu vou fazer o pagamento desses atletas. Porque o torcedor, ele cobra um time campeão e grandes valores, isso faz parte, tem que ter, como tem o Hulk, por exemplo, hoje. Né? Esse cara, ele puxa um monte de coisa, ele gera mídia, ele gera negócios, um tipo de pessoa assim, ele monetiza o clube. Então é investimento. Despesa como nós tivemos várias aí, para contratar uns fim de linha, umas esquinas quebradas, uns negócios meio doidos aí, que a gente viu muito. Entendo do Atlético. O que o Atlético vive nesses 10 anos é muito diferente dos outros 100 anos que o Atlético viveu. Né? Pelo menos eu, tirando esses 10, os outros, é um tempo muito sofrido, né? E que a paixão falava mais alto que o amor, né? Porque paixão é para outros. Que o amor aceitava tudo. Só que o amor moderno, ele exige limites. E a gente vive um relacionamento com o Atlético. Não vai acabar nunca. Mas tem rusgas. Um relacionamento abusivo, eu diria. Em dados momentos. Eu falo isso sempre aqui. Vocês acham que... Por exemplo, o pessoal sempre falou comigo, Galo tinha que ter o próprio material esportivo, Galo tinha que administrar o shopping. Eu falo, cara, se a gente tem dificuldade de administrar o futebol, que a gente faz desde 1908, você imagina mexer numa outra área.